Acima do bem e do mal, terceira parte. O episódio começa com o Bispo ainda vagando no eixo do tempo e sendo incomodado por Bender. Dá pra notar que o caminho que o Bispo percorre está branco nesse episódio. Olha que palhaço, eu tive um dia muito duro, ou semanas, ou sei lá quanto tempo. Andar sem brincar faz de você um chato. Essa fala é uma referência que ficou conhecida no filme O Iluminado, mas com uma pequena alteração. Ela já tinha sido usada num episódio anterior do desenho, como mostramos na parte 2. Relaxa, Ciclope. Trabalho demais sem brincadeiras faz de você um bobão. Mas o que foi isso? Um grande tempo ameaçador. Um grande tempo ameaçador? Em inglês, ele fala que um grande ser está ameaçando o próprio tempo. É o Cable. Será? Seria? Pode ser? Poderia ser? Talvez deva ser? Será que é? Bender fala tanta coisa e tão rápido que ficou complicado adaptar. E outro detalhe bem pequeno, a barba de Bispo ficou branca aqui. Então vemos o clã Chosen tentando liberar caminho para a máquina do tempo escondida. Tyler! A cúpula está ligada! Eles têm um sistema de gerador. Tyler fala em sistema de gerador, mas em inglês ele fala que seus aliados encontraram resistência, ou seja, foram confrontados por soldados. Prestem atenção que tem tipo eletricidade no canto da cena. Essa cena de Cable contra os robôs teve tantos cortes e edições que ficou esquisita. Ele leva um tiro e por algum motivo fica paralisado, com uma corrente elétrica ao seu redor. Depois, mostra a mesma cena que destacamos antes, com ele chamando Tyler. Esse efeito no olho do Tyler ficou muito estranho. Parece estar refletindo a imagem de tiros, mas não tinha ninguém atirando ainda. Com poucos tiros, ele faz o robô explodir. Estranho que Cable deu tiros parecidos, mas o robô só caiu. Cable ainda está, digamos, eletrizado, e vê seu filho sendo atacado. Mas de uma hora para outra, ele fica normal e volta para salvar seu filho. Enquanto voltava para resgatar Tyler, o clã Chosen consegue desabilitar a defesa da cúpula. Essa cúpula me lembra o Technodrome das Tartarugas Ninja. Pai, continue! Eu venho buscar você! No original, ele fala, eu voltarei por você, provavelmente falando que vai voltar no tempo, e não buscar Tyler ali na montanha. Eu não tinha notado antes, mas Tyler me lembra muito Duke Nukem. Cable então invade o local, destruindo os robôs com sua arma, e usando sua mão elétrica para hackear os dispositivos. Tenha cuidado. Eu volto num minuto. Adaptaram essa frase, e ficou parecendo que ele fala com Tyler, mas em inglês, acho que ele fala com o robô na porta que está atirando. Ele diz algo como, não tenha pressa, irei embora daqui a pouco. Os robôs abrem caminho, estourando o robô que estava na porta, mas Cable consegue despistá-los. Gray Malkin, espero que esteja com a bateria carregada. Cable parece já conhecer a nave, apesar dela não ter sido mostrada antes no desenho. Nos quadrinhos, Gray Malkin é uma estação espacial que Cable usa como base de operações, e para viajar pelo tempo e espaço. Esse nome foi dado como referência ao endereço da Mansão Xavier. Essa nave Gray Malkin me lembra um Metroid. Enquanto tentava voltar para a origem da Câmara de Lázaro, uma falha, que parece ter sido orquestrada por Apocalipse, o manda para a época dos X-Men. O que estou fazendo aqui? Eu estava prestes a perguntar a mesma coisa. Não quero saber de psíquicos desaparecimentos nem portais do tempo. Estou atrás do Apocalipse. No original, Cable fala que não se importa com psíquicos desaparecidos e distúrbios no tempo, mas pelo menos aqui a mudança foi sutil. Xavier então comenta que os eventos podem estar relacionados. É compreensível que forças poderosas viajando no tempo provoquem uma repercussão, um tipo de fato que perturba o curso normal dos viajantes. Isso é só uma teoria. Não há evidência de que isso ocorreu ao meu irmão. Na versão brasileira, a conversa fica com uma pausa grande, em silêncio. Isso porque deram uma resumida na conversa original. Em inglês, Fera fala sobre as ondas e rastros que um barco deixa, e como isso afetaria um surfista, por exemplo. O desaparecimento do Bishop no tempo bate perfeitamente com o modelo do computador. Veja primeiro o efeito do mais poderoso viajante. E por falar em surfista, será que só eu pensei no surfista prateado nessa cena? Você é muito estúpido para planejar sozinho. Para quem está trabalhando? Desiste, almofadinha. Caramba, tá todo mundo esculachando o Dente de Sabre. Lembrando que Magneto e Mística deixaram ele para trás, e os X-Men o capturaram. O professor quer você na sala de guerra. Por que não?
Já vi que estou perdendo meu tempo aqui. E caso estejam se perguntando, no original, Wolverine fala sala de guerra mesmo. Wolverine então vai conversar com o Dente de Sabre para obter informações. Cable então revela para os X-Men as informações sobre a Câmara de Lázaro, dizendo que Apocalipse hiberna lá a cada 100 anos. Então é isso. Toda a minha pesquisa marca os períodos de hibernação do Apocalipse. Mas não poderia saber por que e quando. O Apocalipse pegou a minha máquina do tempo. Agora ele pode voltar em qualquer tempo antes da Câmara ser destruída para reconstruir. Erraram de novo isso. Falam reconstruir, mas Apocalipse só voltaria para rejuvenescer. Cable só fala de voltar ao passado para destruir a pirâmide, ignorando os psíquicos desaparecidos. Antes que começasse uma briga entre pai e filho, Wolverine consegue informações de Dente de Sabre e diz que tudo está interligado. Eu pensei que ele tinha se recusado a falar, mas ele mudou de ideia. Xavier então se pergunta por que Magneto estaria envolvido com o Apocalipse. Levei 1 hora para arrancar isso dele. Você quer mais? Você tem que conseguir. Eu tenho por norma não invadir a mente dos outros sem o consentimento. Se é importante, tem que fazer. Ou faço eu. Por essa conversa, fica parecendo que Cable iria ler a mente de Dente de Sabre. Ele tem poder telepático, mas foi, digamos, adormecido pelo vírus tecno-orgânico em seu corpo. Ele até mostrou seu poder de telecinese em um episódio do desenho. Mas se ele tivesse telepatia aqui, ele não pensaria 2 vezes em ler a mente de todos, já que não tem o mesmo código moral de Xavier. O que você viu, professor? Portais, tempos, imagens congeladas. Imagens congeladas? Em inglês, ele fala que viu portais, relógios e imagens relacionadas a tempo. O Apocalipse parece estar controlando o tempo. E persuadiu alguns dos mais poderosos mutantes do mundo a ajudar. No original, ele não fala que Apocalipse está controlando o tempo, mas sim determinado a dominar o próprio tempo. O grupo se divide para a missão. Shard, Vampira e Jubileu ficam para trás. Por que eu não posso ir? Acha que não posso ajudar? Não é isso, Charles. Se falharmos, sua habilidade de viajar no tempo pode ser a única chance do seu irmão. Agora eu fico pensando. Apocalipse já manja bastante de viagens temporais, mas ele ignora as viagens no tempo de Bispo e Shard. Eu quero ir com vocês. Nossa missão não tem espaço para vingança. Eu não sei, não. A vingança sempre leva você a agir. Não vai acontecer. Agora eu sei o que está em jogo. No original, Wolverine fala que a vingança ajuda a manter o foco. Era a hora perfeita de citar a lendária frase proferida por seu Madruga. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Os X-Men então entram na nave Greymalkin para viajar no tempo, mas Apocalipse está vigiando seus movimentos. Vemos mais psíquicos entubados e alguns erros nessa cena. Jean aparece com seu uniforme, apesar de ter sido capturada com seu vestido de noiva. E os tubos estão em locais diferentes do episódio anterior, já que Psylocke não está mais ao lado de Jean, e Mesmero aparecia em outra fileira. Oh, cuidado! Bilhões de milhas de espaço e as pessoas não aprendem a dirigir! Ao chegar no Antigo Egito, os 2 mutantes que podem voar começam a inspecionar os arredores. Bonito, não é? Meus pais adoravam essa terra. E embora minha vida tenha sido dura aqui sem eles, eu também adoro. Tempestade perdeu seus pais na época da chamada Crise de Suez. Um avião caiu em cima de sua casa. Ela conseguiu sobreviver ao acidente, mas ficou embaixo dos escombros com sua mãe morta ao seu lado. Esse foi o evento que a deixou com claustrofobia. E depois de muito tempo, voltamos a ver o brilho reaparecendo nos episódios. Para entrar na pirâmide, Tempestade cria uma distração. Legal é a giradinha dela para aparecer na cena. Professor, o que mais sabe sobre o Apocalipse estar sequestrando os psíquicos? O que importa? Ele é mau. E por isso ele deve morrer. Como eu já falei em outros episódios, as palavras matar e morrer não são usadas no original, devido à censura. Se de fato o Apocalipse for a personalização do mal, talvez seja impossível destruí-lo. Notaram alguma coisa diferente no Fera? Nessa cena, os dentes afiados dele aparecem em cima, e não embaixo como de costume. Fera então vem com uma conversa filosófica, dizendo que no mundo deve existir equilíbrio entre o bem e o mal. Se o Apocalipse for destruído, o mal pode apenas tomar uma outra forma. Eu vou pensar sobre isso depois.
Será que só eu acho que esse Templo do Apocalipse lembra a fortaleza do Shao Kahn no Mortal Kombat? Ao tentarem entrar na pirâmide, os 4 Cavaleiros do Apocalipse aparecem para proteger o local. Legal que eles aparecem com os visuais antigos, já que são outras encarnações dos Cavaleiros, mas suas armas atiram laser. Estranho que Cable dá um tiro contínuo na cor amarela, mas na outra cena parece uma metralhadora de tiros vermelhos. Tempestade sendo derrubada de novo, mas agora nem voando ela estava. Não adianta lutar comigo. Já trabalhei nisso. Arcanjo precisava falar que já foi o Cavaleiro da Morte, né? Xavier entra na pirâmide junto com Wolverine, Cable e Fera, enquanto os outros lutam com os Cavaleiros. O que foi? Seiva de árvores. Eu sei onde estão as armadilhas. É a segunda vez que Cable cai nas armadilhas da pirâmide, depois de se fazer de fodão. Talvez na próxima confie no meu faro. Obrigado. Interessante que os Cavaleiros do Apocalipse têm armas laser, mas as armadilhas são primitivas. Eu não sei como passei por essa antes. Talvez o Apocalipse faça algumas modificações nos próximos 500 anos. 500 anos? Em inglês, Fera fala 5.000 anos, o que faz muito mais sentido. Os Cavaleiros voltam para proteger a Câmara, e os X-Men restantes entram na pirâmide. Você vai estar aqui daqui a 500 anos. Para que lado nós vamos? Era para ser 5.000 anos aqui também. Fica parecendo que o futuro de Cable não é tão futuro assim. Mais indecisão na cor do tiro de Cable. Agora saiu de vermelho para amarelo. Eu disse que conhecia as armadilhas daqui. Parece que enfrentar o metal com a carne é uma tática pobre. É? Sabia não? Cable, cuidado! Qual, companheiro? Deixa algumas pra gente. Algumas o que, Wolverine? Feridas? Lesões? Escoriações? Qual o diagnóstico, doutor? Sem fraturas. Entretanto, eu não contaria muito com a ajuda dele nos próximos minutos. E mesmo com os Cavaleiros rondando o local, eles largam o Cable para trás sozinho. Esperem aí. Estou farejando ratos no celeiro. Algo está errado. Em inglês, Wolverine fala que tem 2 ratos, mas ali ele só conseguiria farejar a Mística. E outra coisa, parecia que a máquina estava em uso. Será que isso quer dizer que Mística ganhou mais tempo de vida? Dentro do eixo do tempo, Apocalipse faz alguma coisa que deixa todos os X-Men inconscientes e captura Xavier. Diferentemente dos demais psíquicos, ele parece estar num tubo fora do castelo. Acima do bem e do mal. No flashback do episódio anterior, Cable muda uma das falas. Não me importo com psíquicos desaparecidos nem com choques temporais. Estou atrás do Apocalipse. Yahoo! Vai me pisar, é? Sai da frente! Vai me pisar? Em inglês, Bender pergunta se Bispo está indo no mesmo caminho que ele. É praticamente uma zoeira, já que não tem muito lugar para ir. Então voltamos ao Antigo Egito, 1200 a.C. O Apocalipse sabia do nosso plano antes mesmo de começarmos. Talvez. Me explica por que teve aquele brilho no olho do Cable. Nem era hora de tirar a onda? Cable continua sua missão e destrói a Câmara de Lázaro. Interessante notar que depois de explodir, o local começa a ter uma fumaça verde ao seu redor. Isso pode ser uma pequena referência ao Poço de Lázaro que Ra's al Ghul usa nas histórias da DC. Na maioria das vezes, o poço apresentava uma água esverdeada. O grupo então volta para a nave Greymalkin. Notem que Wolverine também não está ali. O professor Xavier sabia do perigo de ser capturado e usou o gerador de pulso, um dispositivo de radar. Cérebro e Greymalkin juntos podem nos ajudar a encontrá-lo. A destruição da minha Câmara de Lázaros não me afeta. Uma patética perda de tempo. E tempo, meus amigos, é a mais poderosa força da existência. O poder do protagonismo faz com que Wolverine seja o único herói não psíquico no local, apesar de estar preso. Ao fundo, vemos que mudaram os mutantes no tubo de novo. Xavier, que havia aparecido fora do castelo no episódio passado, agora aparece do lado de Jean. Vemos Games Master, que falamos no episódio passado. Ao lado esquerdo dele está a mutante Karma, que tem como habilidade psíquica principal a possessão de mentes. Ela foi integrante do primeiro grupo dos Novos Mutantes. Continuando nessa direção, temos um homem que muitos dizem ser o Rei das Sombras. Lembrando que essa é a aparência de Amal Farouk no desenho, como comentamos na parte 15.
Até faz sentido, por ele ser um telepata, mas não achei tão parecido assim. E na ponta, parece ser Quanon, uma ninja assassina que teve seu corpo trocado com Psylocke. É uma história meio estranha, mas nessa troca, os poderes telepáticos foram divididos entre os dois corpos. Quanon, depois conhecida como Revanche, também pode criar armas com puro poder psíquico. Nessa outra cena, dá para reconhecer alguns outros personagens. Essa primeira à esquerda é Rachel Summers. Pois é, até mesmo a filha de Jean Scott, de outra linha temporal, aparece nos tubos. Ela é uma mutante nível Ômega, com poderes tão fortes quanto da sua mãe, e também se tornou hospedeira da Fênix nos quadrinhos. Dá pra ver também Mastermind, que falamos na parte 9, e à direita temos um personagem que parece ser Strife, mas veremos melhor depois. Greymalkin e Cérebro juntos conseguem captar o sinal de Xavier. No eixo do tempo, Charles Xavier existe fora do tempo. Fora do tempo? Ao conseguir a informação, Cable viaja sozinho, largando os X-Men para trás. Apocalipse pega uma esfera flutuante que surge do nada e a joga no chão, e isso faz com que os tubos comecem a flutuar para fora do castelo. Legal que ele faz a mesma cara do episódio passado, a cara de quem vai aprontar. Notem que só as pupilas dos olhos do Apocalipse ficam vermelhas, e não os olhos inteiros como de costume. O que vai fazer com elas, seu monstro de lata miserável? Em breve vai desejar não ter atravessado aquele portal atrás do professor. Engraçado que o Wolverine só se preocupa com a Jean. Xavier que se dane. E a esfera que a Apocalipse jogou no chão reaparece na sua mão do nada. Meu Deus do céu, quando é que eu vou parar de achar esse lugar aqui estranho? Você não viu nem a metade. Bispo então vê os tubos orbitando o eixo do tempo. Está perdendo tempo! Perdendo tempo? No original, Bender fala que alguém está roubando o tempo, sem dizer quem está fazendo isso. Magneto então exige explicações de Apocalipse sobre o que está acontecendo. Ele explica que o poder da mente consegue se relacionar com o tempo, dando o exemplo dos videntes, que podem enxergar o futuro, e por isso capturou todos os mais fortes psíquicos de várias realidades. A destruição deles irá liberar uma força de energia psíquica poderosa o bastante para parar o eixo, para parar o tempo em si. Protegido pelo eixo do tempo, ele poderia destruir toda a realidade e recriar como quisesse. Você falou em criar um futuro alternativo para mutantes democratas, como eu sempre sonhei. E você foi tolo bastante para acreditar. Mutantes democratas? No original, Magneto fala de um futuro alternativo, onde os mutantes governariam. E pelo jeito, ele deixou de lado a ideia de ressuscitar sua esposa, já que não fala mais nada sobre isso. Mística, se passando pelo Cavaleiro da Morte, ataca Apocalipse. Parecia que ela ia cravar a foice no Apocalipse, mas pelo jeito, a censura não deixou. E por falar nisso, como ela conseguiu criar aquela foice? Eu não acredito em você, Apocalipse. Em inglês, ele fala que nunca acreditou em Apocalipse. Pode parecer um detalhe, mas faz muito mais sentido traduzindo dessa forma. Sinta o poder do Apocalipse! É venenoso! Depois dessa venenosa batalha, os cavaleiros resolvem aparecer para salvar Apocalipse. Vocês jovens são muito abusados. Escute, Sinistro. Eu descobri que o Apocalipse está nos usando. E eu decidi destruí-lo assim que descobrir a natureza de seus poderes. A versão brasileira alterou um pouco essa conversa. No original, Magneto fala que já suspeitava que estava sendo usado por Apocalipse e planejava destruí-lo assim que soubesse a natureza do seu poder. E eu tenho que destacar que Sinistro chamando Magneto e Mística de crianças foi muito bom. Hoje em dia, Magneto teria por volta de 80 anos, Mística teria uns 100 e Sinistro teria quase 200. Se quer viver, me mostre como deter o que Apocalipse começou. Eu conheço todo o plano do Apocalipse e ser parte da existência recriada me atrai muito, Magneto. Enquanto conversavam, os cavaleiros conseguem resgatar Apocalipse e o trazem de volta ao castelo. Como estão em menor número, Mística e Magneto vão tentar salvar Wolverine e os psíquicos. Mística fica para trás para atrasar os perseguidores. Eu tô ficando impressionado com a habilidade de Mística para atirar nos inimigos. Ela conseguiu atrapalhar todos os cavaleiros com alguns poucos tiros. Está pedindo ajuda? Pensei que fosse amigo dele.
Puxa, não é brincadeira? Segure as pontas, vou tirar os psíquicos das câmaras. Caramba, o Wolverine já foi mais desconfiado em outros episódios. Ele acreditou no Magneto rapidinho. O Wolverine acaba fatiando a pata do cavalo. Isso pode ser considerado maus tratos? O Ruckus tem dom da palavra, não tem? Sinistro faz um trocadilho com o poder de gritar do Ruckus. Diz que ele tem o dom da palavra. Em meia batalha, a nave Greymalkin chega ao eixo do tempo. Ora, vejam quem está aqui. Onde estou? A um passo do seu fim. Apocalipse manda seus cavaleiros levarem a esfera para um local específico. Então, os psíquicos começam a ter sua energia drenada e começam a ter alterações na realidade. Vemos Lilandra, Araki e 2 figurantes do Império Shi'ar sumindo. Logo depois, os X-Men que estão fora do eixo do tempo também somem. Seja como eu determinei. No original, Apocalipse fala algo como: contemplem o que criei. Drenando o poder da energia psíquica, as linhas do tempo começam a retroceder. Nesse momento, vemos esse psíquico de pele vermelha que não reconheci. Existem vários palpites na internet, alguns chegando a falar que ele pode ser um personagem da DC, dos quadrinhos do Lanterna Verde. Seguindo, temos Xavier, Psylocke, uma mutante chamada Typhoid Mary, ou Mary Typhoid em português. Ela tem múltiplas personalidades, algumas pacíficas e sem acesso a poderes, enquanto outras são mortais. Além de poderes mentais, ela pode criar e controlar fogo. Existem versões dela com poderes diferentes em outras mídias, como no seriado Punho de Ferro da Netflix e em um dos piores filmes da Marvel, Elektra. Logo depois, vemos um personagem que dizem ser o Gremlin, que possui super inteligência. Eu duvido um pouco que seja ele, porque ele não está tão parecido assim e nem tem poder psíquico. Nessa cena, conseguimos ver mais coisas sendo apagadas, como os Homens das Cavernas, o pouso do Homem na Lua, o Mojoverso, universo alternativo que mostramos na parte 4, e rapidamente passa a explosão da bomba nuclear. A estrada que fica para trás está secando. Está se desmanchando. O Apocalipse puxou o fio. Puxou. Apocalipse? O que ele tem a ver com isso? Ah, nada demais. Ele só está alterando toda a continuidade espacial do tempo. Depois de 3 episódios e meio, Bender finalmente revela para Bispo que Apocalipse é o responsável pelo que está acontecendo. Como é que um palhaço como você sabe disso? Porque eu construí esse lugar, eu acho. Já faz tanto tempo que esqueci. É tudo que existe num tempo fora de outro. Eu nem entendi o que o Bender quis dizer ali. No original, ele fala que entra no ouvido e sai pelo outro. Uma forma de dizer que esqueceu ou que ele é desatento. Bender então fala que ficou organizando o local por todos esses anos. E pelo jeito, parece que a linha temporal parou de sumir, né? Estão conversando parados ali há um tempão. Peraí, eu acho que já vi aquele anel azul antes. Como assim ele já viu? Em inglês, ele fala exatamente o contrário. Bispo então lida com a situação como sempre faz, dando tiro. E nisso, ele consegue libertar Psylocke. Psylocke? O que está havendo? Os outros, precisa libertá-los. Tudo bem. Apesar de nunca terem se encontrado no desenho, parece que Bispo e Psylocke já se conheciam. Nos quadrinhos, eles fizeram parte dos X-Men na mesma época. Bispo consegue quebrar a sintonia do chamado Anel Azul, fazendo com que as linhas do tempo e as realidades voltem ao normal. A energia psíquica está fluindo, o eixo está voltando ao normal. Fluindo? Ficaria melhor dizer que a energia psíquica estava vazando, deixando de se acumular. Apocalipse e seus cavaleiros vão ao encontro de Bispo para evitar que ele estrague os planos. 4 contra 1, hein? Isso é moleza, gostei da vantagem. Se são 4 contra 1, ele está ignorando Apocalipse e Psylocke dessa luta. Um homem pequeno e sozinho continua defendendo o universo. Ah, se ele soubesse. 2 pequenos homens, Sinistro. Wolverine é pequeno homem mesmo. Só por curiosidade, ele tem por volta de 1,60 m, enquanto o Bispo tem quase 2 metros de altura. Wolverine então confronta Sinistro e acaba fazendo com que ele destrua a esfera. O disco controla os psíquicos. Você não sabe o que está fazendo. Eu não sei de onde tiraram que aquilo era um disco. Em inglês mesmo, eles chamam de orbe.
o tempo-espaço volta a se restabelecer de vez. É fácil notar que só colocaram a cena para rodar ao contrário. Os tubos que aprisionavam os psíquicos simplesmente somem. Vemos aqui Quanon, Mesmero, um mutante que possui forte poder hipnótico, podendo criar ilusões e apagar memórias. Moondragon, ou Serpente da Lua, como é conhecida no Brasil. Ela é uma humana normal, mas teve um grande treinamento mental no planeta natal de Thanos. Ela é filha de Drax o Destruidor, aquele dos Guardiões da Galáxia. Nos quadrinhos, ela já foi a protetora da Joia da Mente. Vemos também Karma e Mastermind à direita. Não! Jamais serei vencido! Qual é o problema, Durão? Tá precisando de ajuda? Senhor Sinistro e os Nest Boys aproveitam o caos para fugir por um portal. Engraçado que Cable ainda acerta um tiro em Gorgeous George, antes dele fugir. Viajou no tempo mais de 50 séculos para me deter. Quando irá entender que é impossível? Acho que sou teimoso. Agora pelo menos ele falou 50 séculos, ao invés dos 500 que estavam falando antes. Então, com 4 tiros, Cable derruba o Apocalipse e destrói todo o castelo. É tão zoado que Wolverine fala: um tiro muito bem dado. Conseguiu botar a casa abaixo. Outra batalha começa, e os personagens que não podem voar ficam em desvantagem. Ora, veja quem estou salvando. Me confundiu com Xavier. Wolverine foi fazer piadinha, mas depois teve que ouvir a zoeira de Magneto. Veja quem estou salvando. Me confundiu com os X-Men? Engraçado que ele até consegue atrasar a queda, colocando suas garras nessa parede elétrica. Apocalipse usa uma esfera para absorver o poder de Cable, Magneto e Wolverine. Essa esfera já não tinha sido destruída pelo Sinistro, e ela consegue absorver poder de quem não é psíquico. Eu não serei vencido! Alguém tinha que deter esse cara. Tempo e pensamento se unem. E por isso, agora que estamos livres, nosso poder é bem maior do que o seu. E os últimos psíquicos que aparecem nesse episódio são Emma Frost, que mostramos na parte 9, e Strife, o clone de Cable. Como ele não tem o vírus tecno-orgânico no corpo, ele é muito mais forte que o original, sendo um dos mais fortes telepatas da Marvel. Lá fora, sem a proteção do eixo e sem a sua câmara de Lázaros, simplesmente irá deixar de existir. É o fim do tempo para você. Ao ser mandado para fora do eixo do tempo, Apocalipse deixa de existir no tempo presente, já que sua câmara de Lázaro foi destruída no passado. Eu só fico imaginando como que Apocalipse conseguiu capturar todos esses personagens. Tipo, ele tinha vários ajudantes, mas tem psíquicos poderosos demais ali. Já vão embora tão cedo assim? Isto está uma bagunça. Então, Bender revela um grande segredo. Meu nome é Bender e eu venho do futuro. Ele revela sua verdadeira aparência. Seu nome é Nathaniel Richards, um viajante do tempo da Terra 6311, que interferiu em várias linhas temporais e no multiverso. Aqui, ele aparece como Immortus, mas ele já adotou nomes como Kang o Conquistador e Faraó Rama-Tut. Por curiosidade, Apocalipse e Nathaniel já se conheciam na época do Antigo Egito, como é mostrado no quadrinho Rise of the Apocalypse. Parece que Immortus iria falar alguma coisa nesse momento, mas não teve dublagem, nem na versão americana. Pelo que parece, a nave Greymalkin estacionou mal e derrubou metade da mansão. Bishop, sua raposa! Você sabe como me preocupar. Raposa? Em inglês, Shard chama ele de touro. Será que sua irmã sabia que ele era gado demais? Eu queria estar lá para ajudar. Não sei porquê, mas fiquei preocupado com você. Arcanjo safadão. Já chegou dando uma cantada na Psylocke. Isso é uma referência aos quadrinhos, já que os dois se tornam um casal. Parece que não temos sorte com a nossa lua de mel, não é? Xavier e Magneto discutem a possibilidade de trabalharem juntos. E Fera pergunta para Cable se o mundo mudou depois de derrotarem Apocalipse. Isso não importa muito agora. Eu só quero voltar para casa. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Obrigado a todos que fizeram doações para o canal. Em breve, teremos a parte 20. Então se inscrevam
e ativem o sininho para receber notificações. Até a próxima!